Desde a adolescência, Rafael trabalha no cultivo de hortaliças na terra da família em Rio Tinto, litoral norte da Paraíba. O agricultor se formou em matemática na universidade, mas nas contas dele, continuar no campo era mais rentável e prazeroso também. Há 5 anos, Rafael se interessou pela hidroponia, que é o cultivo em estufas sem uso de solo. Os nutrientes são fornecidos por uma solução de água enriquecida com ferro, potássio, magnésio. O líquido corre em canos e fica em contato com as raízes das plantas. A cultura escolhida para o projeto foi a alface crespa, que está em 2 estufas. A hidroponia, ela fica passando constantemente nas raízes. A raiz não fica seca. E aí não falta nutriente. Não falta nutriente, porque tanto está irrigando com a água, como alimentando com os nutrientes. Uma caixa d'água com 5.000 litros, que vai fazendo esse processo de envio e retorno por gravidade, como a gente está vendo aqui. É o que é usado para cultivar mais de 3.000 pés de alface por mês. E aí, Rafael, ele precisa fazer alguns testes, como do pH e da condutividade elétrica dessa água, para poder manter tudo certinho, não ter problema. Como é que funciona essa parte? Sim, diariamente nós vemos aqui e verificamos como está o pH e a condutividade elétrica da água, que são onde a planta consegue se alimentar através dos nutrientes, E é fundamental todo dia fazer essa correção. Aqui a gente tem os aparelhos para conseguir verificar essas medições e fazer os ajustes completando com nutrientes. Todo dia precisa de algum ajuste ou tem dias em que não é necessário? Todo dia precisa de ajuste, porque todo dia a planta se alimenta e consome um pouco dessa água, que é mínimo. Cerca de 5% dessa água a gente repõe todo dia na caixa d'água e completa os nutrientes que ela se alimentou durante o dia. A produção semanal chega a 800 pés, que são vendidos a um preço mínimo de R$ 2,00 em feiras livres, supermercados e destinados a programas governamentais nas cidades de Mamanguape e Rio Tinto. A cultura hidropônica eu conheci através da internet, a partir de vídeos no YouTube, vídeos na internet. Aí eu fui pesquisando e fui vendo e tendo a ideia de botar esse projeto à frente. No começo eu tive dificuldades para produzir. Aí fui fazer cursos para poder me aperfeiçoar, poder aprender mais, ver as técnicas, ver o que é que eu estava errando e como eu poderia melhorar, Aí foi quando eu vi os erros que eu estava cometendo, que a gente vai corrigindo. E depois eu comecei a conseguir estabilizar a minha produção. Foi quando a Empire veio e mostrar para mim novas possibilidades, novas formas, tecnologias a mais que eu poderia implementar aqui. Hoje, Rafael tem uma estrutura onde produz desde as mudas. São cerca de 15 bancadas, com alfaces em vários estágios, o que permite a venda constante. O controle de pragas é feito com pesticidas à base de ingredientes naturais, biodegradáveis e não tóxicos. É difícil ver um pé de alface que não esteja bonito. O cultivo por hidroponia apresenta só vantagens em relação ao tradicional. Lá são cerca de 70 dias para a gente ter um pé de alface no tempo de colher. Aqui pode ser de 40, quase metade. Isso com uma economia de água que pode chegar a 95%. Economia também de mão de obra. Aqui, por exemplo, Rafael sozinho, com 2 horas de trabalho diárias, dá conta de toda a produção do alface. Lá na terra, tinha que ser pelo menos mais uma pessoa trabalhando o dia todo. E outra grande diferença, ele trabalha aqui de pé, sem precisar estar se baixando o tempo todo e cansando, como seria lá na terra. Rafael ainda tem alface na horta tradicional, mas a ideia é migrar totalmente, assim como outras culturas, para a hidropônica. E para isso é preciso ampliar a estrutura, ter uma estufa em padrão superior. A solução é buscar financiamento, o que é facilitado pela assessoria da Empresa Paraibana de Pesquisa e Extensão Rural, a Empaer. O crédito bancário ele inicia por meio da emissão do CAF, que é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Esse cadastro ele qualifica o agricultor como agricultor familiar e ele pode ter acesso ao PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Esse programa favorece ao Rafael e todos os agricultores da agricultura familiar
uma taxa de juros mais baixa, fazendo com que ele possa pagar com a folga, né, com prazo, conforme a produção dele, né? E o projeto de investimento, ele já tem uma folga maior, que ele pode pagar até 10 anos o projeto que ele vai instalar aqui na unidade de produção dele. Hoje a produção aqui está variando em torno de 700 plantas, 800 por semana. Mas aí a Empaer tá me dando apoio, elaborando projeto para a gente conseguir transferir, aumentar essa produção em mais 1.000 plantas por semana. Aí significa duplicar o faturamento. Isso mesmo. Isso mesmo. A gente quer tirar do plantio convencional na terra e transferir todo o plantio do alface para o sistema hidropônico.